Boa noite. Estamos chegando na nossa última aula, né? Coração já não apertada já. Mas eu creio que aquilo que a gente tinha para fazer aqui, eu creio que Deus está finalizando, né? Eu creio que grandes coisas Deus tem na vida de cada um. Se a gente colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu, né? Deus, ele quer fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, amém? Então hoje a gente vai estar, né, fazendo a responsabilidade de crer, a aula 9 e a aula 10, lidando com as adversidades. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão sobre o teu coração neste momento. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar, Senhor Deus, esse dia, Senhor Deus, essa aula, essas ministrações. Deus, que o Senhor possa, Deus, estar iluminando os olhos dos nossos corações, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa entender a Tua Palavra. Tua Palavra fala, Deus, que se a gente ouvir a Tua Palavra e não entender, o maligno vem e rouba, Deus. Deus, eu oro para que o Espírito de sabedoria e de revelação venha sobre as nossas vidas nessa noite, para que nós possamos entender, Senhor Deus, a Tua Palavra, para que nós possamos ouvir e entender, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Papai, que tudo aquilo que foi semeado possa já estar frutificando, 30, 60, 100 por 1. Nós clamamos já, sabemos que o Senhor está aqui, mas passei em nosso meio, Jesus, ensina-nos. Eu não sei como meus irmãos chegaram aqui, mas eu sei que onde o Senhor está, o Senhor muda corações, o Senhor muda, Deus, tristeza em alegria, o Senhor transforma histórias, o Senhor transforma vidas, Papai. E a nossa oração é: fala conosco, Senhor, Tua Palavra está aqui, usa a minha vida, usa, Deus, cada versículo, cada situação, Deus, cada pensamento, cada testemunho, Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amados, então, como eu comentei com vocês, hoje a gente vai estar fazendo essa penúltima lição, né, que é a aula 9, a responsabilidade de crer. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre fé. Quem é uma pessoa de fé aqui? Levanta a mão. Todos é de fé, né? Creio que se você está aqui, você deu um passo de fé para, né, para receber algo de Deus, para aprender mais sobre Deus, né? Então, todos que estão aqui hoje são pessoas de fé, né? Então, a vida de fé. Andamos por fé. Para nós ganhar tempo ali, se alguém já puder ir abrindo 2 Coríntios 5 e 7. Pode, aham? 5, 7, né? Uhum. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Olha que versículo legal, bacana, né? Sempre a gente escuta, mas se a gente não parar para entender, a gente só vai gravar na nossa mente, né? Mas vou fazer um exemplo aqui. A palavra está falando que a gente vive por fé e não pelo que vemos. Amém? Que a Bíblia está relatando aqui. Né? Vamos tentar entender o que diz esse versículo aqui. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós, né, sem ser a fé, nós andamos por aquilo que a gente vê, né? Para mim andar aqui, eu tenho que estar vendo. Pode ver, uma pessoa que tem problema de visão, ela não vê, mas ela vai tocando ali para ir, né? Mas como que a palavra é engraçada? Ela fala que a gente não vive por aquilo que a gente vê, mas por fé. Como seria isso? Como que a gente vai viver sem a gente enxergar? Né? Como? Se a gente, né, nós seres humanos somos adaptados por caminhar, por viver por aquilo que a gente vê. Se eu estou vendo isso aqui, eu posso tocar, mas como é que a palavra está falando que nós não vivemos por aquilo que vemos, né? Porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Então, no meu entendimento, né, um entendimento que eu tenho, a fé não é só a gente ver, mas a gente crê. Se a palavra de Deus diz algo a respeito daquilo, eu vou crer no que a palavra de Deus diz. Por isso que é tão importante a gente ler a palavra. Às vezes a gente não vai estar vendo. Tipo, a palavra de Deus fala assim: nossa, eu quero que vocês vão orar pelos enfermos e eles serão curados. Você vai colocar as mãos sobre os e vai expulsar o demônio no meu nome e tal. Às vezes você não está vendo, mas você está crendo na palavra, você vai fazer aquilo ali. E Deus vai curar aquela pessoa. Deus vai, né, através da tua fé, vai expulsar aquele demônio. Então, o que Paulo está tentando
trazer para nós esse entendimento é que a gente não vai viver por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. Aonde a gente crê? Na palavra de Deus, né? Então, portanto, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, vou voltar um pouquinho ali, um pouco antes. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, a gente vive pelo aquilo que a gente crê, né, na palavra de Deus. Vivemos por fé. Vamos ler ali. Romanos 1,17. Tem vários versículos ali, Abacuque, Romanos. Vamos pegar só uns dois para... Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Então, eu creio que um dos nossos maiores desafios hoje, como cristão, é a gente viver por fé, porque a fé ela é a base, né? É como eu estava compartilhando acho que com o pastor umas 2 semanas atrás, um cara, ele chegou, parou, me chamou para caminhar, e ele começou a me questionar como que Deus, Deus, fala que vem sobre uma mulher que é virgem e a mulher tem um filho. Tipo, eu fiz uma pergunta para ele, cara, mas a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha. Nossa mente não vai entender. Como que eu vou explicar que Jesus andou sobre as águas? Mas ele andou. A lei da física fala que a gente afunda. A gente já andou, tentou andar sobre as águas. A gente afunda, né? Mas se eu falar para vocês, que eu falei para ele, que Jesus andou sobre as águas, que ele transformou a água em vinho, isso é impossível, né? A gente faz vinho de uva. Como a gente vai fazer vinho de água? Não tem como. Então, muitas vezes a nossa mente ela não vai entender. Às vezes Deus vai falar algumas coisas com a gente, vai nos direcionar, a gente não vai entender. Mas se a gente dá um passo de fé em obediência, eu creio que Deus se move. Já teve situações que Deus me pediu para fazer algo e a minha mente entra em... Nossa, mas como assim eu vou fazer isso? Mas eu vou lá e obedeço, Deus age na vida daquela pessoa. Então, muitas vezes, se a gente tentar entender a forma como Deus faz, como Ele opera, como Ele age, às vezes a gente vai ficar meio que paralisado, mas a gente vai por fé, como a palavra está dizendo, né? A base do relacionamento com Deus é a fé, né? Um texto bem conhecido, Hebreus 11:6. Pode. Amém? Olha que tremendo isso, né? Então, sem fé é impossível agradar. Eu creio que, então, a gente, tirando uma base nesse versículo, Deus ele não se agrada das pessoas que não têm fé. Quer agradar a Deus? Né? Creia, tenha fé que Ele existe. Mas olha que sobrenatural, lá em Mateus 6, a palavra fala que quando a gente for orar, para a gente fechar a porta do nosso quarto, para a gente orar ou buscar Deus em secreto, que Ele nos recompensaria, né? Então, aqui em Hebreus também está falando que Deus ele se agrada daqueles que têm fé dele, daqueles que se aproximam dele, né? E fala que Deus ele vai recompensar as pessoas que fazem isso. Olha que maravilhoso, além da gente conhecer Deus, da gente prosseguir em conhecer Ele, a gente é recompensado por isso. Né? E às vezes essa recompensa, muitas vezes a gente acha que relaciona ela a bens materiais, a carro, a casa, não que a gente esteja errado, mas muitas vezes a gente só se priva nisso, tipo, só foca nisso. Então a gente vê que a palavra está falando que nos recompensará. Essa palavra recompensa, eu acredito que ela abrange todas as áreas. A tua vida financeira, tua vida emocional, sexual, familiar, sonhos, projetos. Eu creio que está relacionado também à tua vida de fé, tua vida de relacionamento com Deus, ao teu ministério, teu chamado. Então, quando a gente faz isso, a gente recebe uma recompensa. Ali não especifica qual, mas eu acredito que entra naquilo que Jesus disse. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Então, para que a gente se aproxime de Deus, a gente primeiramente tem que ter fé. Crer que Ele existe. Muitas vezes a gente, não sei vocês, mas eu já peguei algumas pessoas, até mesmo eu, comecei a perguntar a Deus, mas de onde o Senhor surgiu? De onde o Senhor veio? Quem te criou?
né? Às vezes a gente começa a entrar nos lugares como esse, queridos, algumas coisas, nem tudo a gente vai descobrir. Algumas coisas Deus vai nos revelar na vinda dele, tudo, mas Deus só pede para a gente ter fé, né? Crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé não recebemos nada de Deus. Tiago 1, do 5 a 8. Pode. Amém. Então a gente vê que Tiago está falando que quando a gente tiver falta de sabedoria, é para a gente pedir ao Senhor com fé. Então eu creio que a fé, como diz lá em Hebreus, que a fé é um fundamento das coisas que a gente espera e a prova daquilo que a gente não vê, ou é uma certeza das coisas que a gente espera e a prova daquilo que não vemos. A fé é uma certeza. O que eu entendo essa única letrinha que fala, né? A gente às vezes pensa ali, tenta entender como fundamento, como certeza, mas a palavra está falando que a fé é a certeza. O ali está dizendo que é para agora, é já. A esperança é para depois. Tipo, o exemplo ali, Deus fala que vai fazer algo na minha vida, tal. Algumas coisas ele vai fazer daqui 10 anos, daqui 15 anos. Mas quando a gente está precisando, tipo, de um milagre, minha filha está enferma, vou orar por ela, é agora, é já. É a certeza. Não era ou será. É agora, nesse exato momento. Então, como a palavra fala ali, se a gente ora, se a gente pede algo para Deus, e a gente tem a certeza que a gente recebeu nesse instante que a gente orou, amém, você já recebeu. Mas se a gente está com alguma dúvida, pode ser pequenininha. Nossa, será que Deus vai fazer? Se eu for orar para alguém enfermo, ou orar para alguém que está passando por alguma situação, aí meu Deus, eu tenho certeza que vocês já chegaram também a orar que nem eu. Orar, mas sem aquela certeza que Deus vai fazer, tipo, meu Deus, estou orando, Senhor, mas eu não sei se o Senhor vai fazer. Talvez Deus opera, talvez Deus acha, mas a gente que está orando tem que ter fé, certeza que Deus vai agir, que Deus vai responder, que Deus vai curar, né? Então, sem fé, é impossível a gente receber nada de Deus. Como a fé surge? Né? Uma porção dela vem de Deus, como a palavra vai dizer para nós aqui, Efésios 2, 8 e 9, o versículo. A fé, pode, Amém? Então aqui está falando, né? A gente fala sobre fé, mas esse versículo ele tá nos apontando que Deus ele nos deu uma porção de fé. Talvez ele deu um assim para um, deu uma fé um pouco maior para outro, para um ele deu um pouco menos, mas é dever nosso desenvolver essa fé, né? Eu acredito que a fé é como se fosse um músculo. A pessoa que faz academia vai entender, se tem um músculo ali, o cara começa a malhar, e aquilo ali vai aumentando, né, a nossa fé. Eu creio que a fé é como se fosse um músculo, ela vai aumentando conforme a gente vai trabalhando nela. Exemplo, nós temos que dar o nosso primeiro passo. A palavra diz em Tiago, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Muitas vezes a gente quer dar um passo, mas a gente fica parado e fala, Deus, eu quero que o Senhor se aproxime de mim. Mas a palavra está falando que é para mim se achegar nele. O que você chegar? Você dá um passo de fé diante dele, ele vai se chegar até você. Muitas vezes a gente quer que Deus faça as duas coisas. Quer que ele se aproxima da gente e quer que ele se relacione com a gente. Não, o primeiro passo sempre é nosso, né? Por isso que Deus colocou uma porção de fé em cada um, mas é nosso dever desenvolver isso. E como a gente desenvolve ela? Né? Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Acho que Romanos 10, 17. Se alguém puder ler para nós. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Então ela vem pela fé.
Vou dar um exemplo para vocês aqui, como que funciona isso. Eu lembro que eu estava participando uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, de uma conferência sobre, acho que é sobrenatural ou conferência do Espírito Santo, eu não lembro muito bem, mas acho que vocês conhecem o pastor Hernani, muito usado na área de libertação, de cura. E lá ele chegou na nossa igreja e ele começou a ministrar sobre cura, sobre pessoas serem curadas, milagres. Eu nunca tinha visto coisa daquele tipo. Já vi ver a palavra falar, mas ele chamou algumas pessoas, gente, pessoas surdas, de nascença. Ele orou e as pessoas eram curadas. Pessoas cegas, ele orou, começou a enxergar. Pessoas que tinham problema, vamos supor ali, de artrite, artrose, eram curadas. E eu escutando, vendo aquilo, eu falei, meu Deus, eu chorava vendo aquilo. Eu falei, uau, que sobrenatural. E eu saí daquele culto, eu falei, eu vou orar pelas pessoas. Eu estava fazendo célula na época, numa empresa que eu trabalhava, fazendo célula, e eu comecei a orar pelas pessoas, as pessoas começaram a ser curadas. O que ele ensinou? Ele ensinou para nós ali, através da administração, que Deus ele age, que ele cura, que ele faz milagre. Ele começou a injetar fé em quem? Em nós. E algo que ele mexeu muito comigo, hoje eu não tenho problema nenhum, gente, de orar pelas pessoas. Às vezes Jesus vai curar, às vezes não vai curar. Não sei por que ele não cura. Ele também não sabia, explicou para nós que às vezes ele orou por pessoas. E parece que às vezes ele ora tudo, mas parece que ele já sente que Deus não vai curar. Tem pessoas que ele ora e a pessoa é curada. Eu creio que vai muito da fé da pessoa também, né? E daí ele falou algo que mexeu muito comigo. Talvez você também tenha essa dificuldade, mas eu tinha muita vergonha de orar pelos outros. Eu chegava assim e falava, mas se Jesus não curar, o que essa pessoa vai ficar pensando, né? Aí ele falou assim que ele tinha isso também, mas a partir do momento que a gente está nesse sentimento no nosso coração, precisa ser alinhado o nosso coração, motivação. Porque se Jesus curar, por exemplo, eu vou orar para uma pessoa aqui, se Jesus curar, eu vou sair daqui, uau, Jesus me usou, glória a Deus, Jesus curou através daquela pessoa, através da minha vida, eu vou começar a me exaltar, não é? E a partir do momento que a gente não liga, não, Jesus, eu vou orar, mas se o Senhor curar, amém, eu creio que o Senhor cura. Se eu não tiver mais problema com isso, se Ele curar, eu sei que foi Ele que curou, a glória é dele. Essas pessoas falam, nossa, gente, é Jesus que cura. E Ele falou isso, mexeu comigo, mexeu com a minha mente. Assim, eu falei, nossa, então eu vou orar para as pessoas. Gente, eu já orei por várias pessoas, algumas foram curadas, outras não. Mas eu não fico mais me remoendo, tipo, nossa, não curou. Oi. Aham. Minha pressão estava oscilando, tanto é que eu ia fazer cirurgia, o cardiologista não autorizou. Oscilou mais. Glória a Deus aí, ó. Glória dele, tipo, glórias a Jesus, né? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque a partir do momento que a gente já se desprende disso, a gente não vai trazer a glória para nós. E, gente, eu já orei por pessoas, já foram... Teve uma pessoa, eu vou confessar um negócio aqui, é uma época, 5 anos atrás, teve um cara que ele caiu de moto e ele estava com o pé dele inchado. E ele vivia mancando assim, ó, na empresa. Aí eu olhei e falei, vou orar para esse cara. E eu queria orar por ele sozinho. Só eu e ele ali, né? Vem aqui na empresa, vou orar pelo teu pé, mas não queria que ninguém se aproximasse, né? Deixa eu confessar para vocês, ó. Aí, quando eu orei por ele, quando eu comecei a orar por ele começou a parar gente assim nos corredores. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu falei, não, eu estou orando pelo pé dele para Jesus curar ele. E o cara, e aí, como é que tá teu pé? Cara, tá doendo ainda. Nossa, no meio de um monte de gente. Eu fui para casa e eu fui, meu Deus, gente, eu vou conversar para vocês, tá? Isso 5 anos atrás. Deus, que vergonha, Deus. Um monte de gente viu lá, eu orei pelo cara e o cara não foi curado. Que vergonha, Deus. E não sei o que, comecei a meio que tipo, quem que já brigou com Deus aqui? Tipo, nossa, Deus, eu não aceito isso. Por que o Senhor não curou? Que vergonha, Deus, e não sei o que. E comecei a falar com Deus lá, chorar para ele e tal, indignado. O Senhor tinha que ter curado, porque as pessoas perguntaram, imagina que vergonha e tal. E Deus não falava nada. Isso foi na sexta-feira. Daí no sábado, acho que a gente trabalhou, daí passou uns 2, 3 dias, nós fomos trocar a bateria da empilhadeira, o cara era operador de empilhadeira, e falou, Giovanni, deixa eu falar um negócio para você. Aí eu falei, não, pode falar. Pô, você acredita que depois que você orou pelo meu pé melhorou bastante, cara, eu consigo já forçar ele no chão, tal. Aí tava um cara que tava perto, que o dia que tava orando lá, né? Que ele tava perto, que Jesus não tinha curado o pé do cara. E o que aconteceu? Aí eu já me cresci, já, né? Falei, Jesus curou o pé do cara, você não tá vendo? Jesus não sei o quê. Tipo, por que eu tô falando isso pra vocês? Gente, eu entrei em crise.
Deus estava trabalhando na minha fé, nem sempre vai sair conforme eu quero. Mas eu comecei a entrar num lugar de questionamento. Deus, por que o Senhor não curou? Deus, eu orei como a tua palavra fala. Mas a pessoa tem que crer para receber. Às vezes Deus vai operar pela tua fé, vai. Mas a gente entende que desde o princípio ali, quando Jesus começou a curar, Ele falou que seja feita conforme a sua. Que seja feito conforme a sua. Vai, a tua fé te... Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Então a responsabilidade de crer não é minha somente, é da pessoa. Se a pessoa tem fé para receber cura, para receber milagre, gente, ela vai receber. Eu estava numa conferência esse tempo atrás, uma mulher, o pastor falou assim, liberou uma palavra. Tem aqui uma pessoa que Deus vai promover, ela vai ganhar o dobro que ganha. Uma mulher, eu. Recebe então, né? Aí ele foi ministrar, acho que passou umas 2, 3 semanas ali. Tem uma pessoa aqui que vai receber mais aumento na empresa. Vai duplicar o salário. A mulher, eu. E ela voltou a primeira vez, testemunhou, falou que ela tinha recebido mesmo. Daí ele olhou, mas eu não tenho fé que essa mulher vai receber de novo. Nem ele tinha fé, gente. Ela chegou e foi e ganhou aumento 2 vezes em menos de um mês. Porque ela tinha fé para receber. Amém? Então eu vejo assim, que nem tipo o pastor estava ministrando, o pastor acho que é Abacuque, acho que é o nome dele, Abacuque. Eu não lembro muito bem o nome dele, mas é parecido com esse aqui. Ele estava ministrando, disse que, liberando palavras, tal, curando umas aqui e tal. Quem que crê que Jesus pode curar? Algumas levantou, então recebe, foi orando. Aí chegou uma mulher, quem que crê? A Marcela falou, eu não creio, lá atrás, tipo, acho que ela comentou isso, não é lá atrás, né? Ele olhou, não teve discernimento nenhum. Eu não creio, ela falou. Aí ele falou, mas vai pela minha fé. Eu creio, recebe agora. Fez assim. A mulher não caiu para trás? Pô. Aí tá, né? Ele levantou, a mulher levantou e tal. Aí depois ele descobriu, foi fácil. A mulher que veio falar com ele, então, pastor, eu fui lá na igreja para te derrubar, para derrubar as pessoas, para mostrar que Jesus não cura. Ela era de uma seita, bruxa, assim, sabe? Fazia um monte de coisas assim, das trevas ali. E ela foi lá para envergonhar, para mostrar para as pessoas que Jesus não cura, foi lá para desafiar Deus, né? E ele nem sabia de nada, ele só falou, recebe, então, pela minha fé. A mulher já caiu liberta e já levantou, já curada, liberta, transformada, servindo a Jesus. Por que eu estou falando isso para vocês? Tem vezes que Deus vai operar através das nossas fé? Vai, mas a maioria é através da fé das pessoas. Então, como a palavra está falando que para a gente receber algo da parte de Deus, a gente tem que crer. Não estou falando que colocar a fé no homem, né? Não é a gente que cura, não é o pastor, não é você, é Deus que cura. A gente só é um instrumento para orar ali, para Deus operar na vida da pessoa, né? Então, já até me perdi aqui, falei bastante. Como a fé surge, não é nossa, vem de Deus, vem pela palavra de Deus. Deus reparte uma medida inicial, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí, ó, amém? Então aqui, se você tem fé, querido, que Deus pode curar uma dor de cabeça, ore. Né? Se você tem fé que Deus pode levantar uma pessoa da cadeira de roda, ore. Né? O pastor Hernando é o cara mais louco que eu conheço na minha vida. Já cheguei a me escutar ele ministrando, que uma vez levaram um cadeirante para escutar a palavra, era tempo de cura, de milagre, né? E o cara chegou lá, o cara ficou com uma tromba desse tamanho. E não queria estar no culto. Não quero estar, não quero. Deus, pastor, mas o que você está fazendo aqui então? A minha mulher me trouxe forçada, porque ele não podia andar, né? Pegou ele na cadeira de roda, levou ele, colocou ele lá no culto lá. E ele não, ele estava bravo. Não. O pastor Hernando deu um chute na cadeira, o cara não saiu levantando, andando assim pela cadeira. Já orou por pessoas, levanta, e a pessoa levantou e não andou. Mas, gente, a gente tem que ser ousado. Temos que ser. Não é? Aqueles caras, os 4 caras descendo o homem lá pelo telhado. As pessoas que mais recebem, que recebem milagre, que vivem. Porque gente, a gente tem que sair da mesmice. Enquanto uns estavam esperando ali Jesus passar, o que Zaqueu fez? Subiu na árvore. Pelo menos ele subiu na árvore e fez uma coisa diferente, não é? A gente fica, não, vou esperar. Aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue ali, 12 anos. O que ela fez? Ela, no meio da multidão, gente, ela foi uma das únicas que recebeu o milagre. Por quê? Porque ela teve... Mas a fé tem que ter uma ação.
Né? A gente tem que ter fé em Deus, sim, mas dá um passo de fé. Faça algo para Deus agir na tua vida. Então, o crescimento da fé. A fé pode crescer. Né? 2 Tessalonicenses 1,3, ali está 2, mas é 1,3. A fé pode crescer. Deixa eu só ver aqui para... Hoje tem prova. Posso ler? Uhum. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Amém, glória a Deus. Então aqui a gente vê que a fé ela vai crescendo, né? Como que eu falei para vocês, é como um músculo. Talvez você receba uma porção de fé e você está ali parado. Nossa, Deus, eu preciso crescer. Às vezes a gente ora, a gente tem que até tomar cuidado conforme a gente ora. Às vezes a gente ora para Deus usar as nossas vidas para fazer algo. Deus, eu creio. Aí Deus coloca a situação nas nossas mãos, o que a gente faz? A gente trava. Lembra do pastor Marcelo Jamal? Que ele estava ensinando os discípulos dele a ter fé. Isso é muito sobrenatural quando Deus faz isso. Estou ensinando você a ter fé. Vocês têm que ter fé. De repente Deus falou, tem um homem ali dentro daquela casa que eu quero curar ele. E ele falou, vamos lá, discípulos. Vamos lá que eu vou ensinar vocês a... Deixa eu não sair daqui para não perder. Para vocês, ensinar vocês a ter fé, tal. Gente, disse que quando ele entrou dentro da casa, ele entrou e a fé dele ficou pro lado de fora. Ele entrou, quando ele viu a cena daquele homem em cima da cama, ele entrou, mas a fé dele ficou lá fora. Porque o cara já estava só pele e osso. O cara já não levantava mais da cama, o cara estava doente, já estava nas últimas ali. Aí ele orou e falou, meu Deus, vem para cá, fé, vem para cá. Pegou a fé dele, orou e aquele homem foi curado instantaneamente. Né? Então, muitas vezes, que nem eu estou falando para vocês, como que a fé cresce, como a palavra está falando aqui que ela cresce, é nessas situações. Às vezes, Deus, eu quero crescer em fé. Aí chega um irmão no teu trabalho, um amigo. Nossa, estou com uma dor de cabeça. Do teu lado, gente. O que a gente tem que fazer? Orar. Mas você pode já falar assim, gente, eu vou falar para você, eu já aprendi. Jesus, ele cura dor de cabeça. Ele cura, eu não, eu vou orar. Se ele curar, amém. Se ele não curar, né? Pelo menos eu orei. Você fala para ela, chega e fala para essa pessoa. Porque a gente já vai, meu Deus, se Jesus não curar. E se ele curar? Se você colocar as mãos ali. Eu conheço o Todd White, um cara que eu admiro bastante. A mulher dele nem saía mais com ele, de tantas pessoas que ele orava. Ele ia para o mercado, ficava 2 horas orando para as pessoas e ninguém era curado. E Deus falava, permaneça, persevere, continue. É um dos caras mais usados na área de cura. Ele anda na rua, ele fala, você tem um problema na coluna, né? Deus vai te curar. Já vi ele orando por pé crescer, perna crescer, pessoas, muita palavra de conhecimento, mas tudo começa pequeno. Se a gente não fazer a nossa parte, Deus não vai começar pequenininho, Deus não vai agir. A gente quer começar grande já. Começa com dor de cabeça, começa com uma dor no ouvido, começa com a gripe, mas ore. Ali tua fé Deus vai aumentando a tua fé. A fé pode crescer pela palavra. Algo também que eu creio que é muito chave nas nossas vidas, que ajuda bastante, é Judas. Judas só tem um capítulo, né? Versículo 20. O que nos ajuda, isso me ajuda muito. Judas, ele é o último livro antes de Apocalipse, ele é o penúltimo livro do... Amém? Então a palavra está nos orientando ali, ele até vai falar sobre algo, Judas, mas depois ele fala sobre a gente, né, sobre a fé, sobre a salvação, tá? Ele é orientado pelo Espírito Santo. E olha que sobrenatural que ele coloca nesse versículo ali, né? Amado, edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é edificar? Um edifício começa pequeno e vai crescendo. A fé... a gente, que nem eu compartilhei aqui com a gente aqui agora, ela cresce por ouvir a palavra, né? Vem por ouvir a palavra, mas ela também cresce,
a gente orando no Espírito Santo. Gente, é um dom. Eu sei que algumas igrejas não acreditam, alguns lugares, mas é um dom que nos ajuda a crescer. Até o pastor falou que já leu sobre o falar em línguas do pastor Luciano Subirá, né? Gente, pensa num dom que abre portas para os outros dons. O dom da fé é um dom, não é? A palavra fala que o Espírito Santo deu dom de fé, palavra de cura, dons de cura, milagres, profecia. Então, o que a oração em línguas faz? Né? Paulo ele fala que ele orava, dava graças a Deus por orar em línguas mais que todo mundo, todos os cristãos. Mas só que na igreja, ele preferia falar 3 ou 5 palavras que edificavam do que 10.000 palavras que ninguém entendia. Paulo era o cara que mais orava em línguas. Ele fala que orava em línguas mais que todos. Alguns, né, acabam invertendo isso, fala que orar em línguas que ele está falando ali era falar em línguas, vamos supor, português, inglês, espanhol. Não, ali ele está falando do dom do Espírito Santo. Então, quando a gente faz isso, a princípio a nossa mente fica, nossa, o que eu estou falando? Meu Deus, nada a ver. Nossa, não está gerando nada, não estou vendo transformação nenhuma. Meu Deus, não estou vendo nada. Nossa, não estou... Gente, mas ali vai... Você vai orando. Tem um Dave Roberts, ele morreu esse ano. É um dos caras que o pastor Luciano se inspirava. É um dos caras que eu gosto de escutar também. Tem um canal no YouTube que ele fala bastante sobre jejum, sobre oração em línguas. Pensa num cara que flui nos 9 dons. Ele, pra vocês terem noção, em 2002 ou 2004, ele que profetizou o coronavírus. Ele profetizou em 2002 que viria. Deus mostrou para ele em 2002 uma coisa, 2004 não lembro muito bem. Então ele é um dos caras que mais fala sobre oração em línguas. É um cara que Gente, ele é um cara que... Não tem um cara que fala melhor que ele. Para vocês terem noção como que começou isso, a vida dele, só para trazer um pouquinho mais de entendimento, ele foi batizado no Espírito Santo e ele começou a orar em línguas. Né? Mas só que na igreja que ele ia, as pessoas não acreditavam nisso. E um dia ele falou, Deus, eu vou... Não que Deus vai orientar a gente sempre a fazer isso, mas foi algo específico dele. Deus, eu vou largar meu emprego e vou ficar orando. Durante, vamos supor ali, 1 ano ou 6 meses. O tempo que eu trabalhava, eu vou ficar orando. E ele chegou lá para orar e ele ficou, meu Deus, meu pai, eu oro pela minha esposa, eu oro pelos meus filhos, eu oro pelo meu casamento, eu oro pelo meu chamado, eu oro pelos meus vizinhos. Ele orou 10 minutos, acabou a oração. Falei, mas como é que eu vou ficar o dia 12 horas aqui, 10 horas aqui dentro dessa sala? E ele começou a orar em línguas. Começou a orar. 3 meses depois, uma senhora falou, você não quer sair daí e ir lá num culto? Vai estar um cara ministrando lá, tal. Falou, vou. Aí chegou lá, ele escutou o cara ministrar, né? E ficou escutando. E falou, nossa, mas que ministração. Calma, tranquilo. De repente ele olhou para uma senhora e viu a senhora com um problema, com uma perna maior que a outra, e tinha acho que artrose na coluna. Ele olhou para a senhora, Deus deu um raio-x ali, deu uma visão para ele. Eu posso orar pela senhora? A senhora tem problema aqui, né? Pode. Gente, e ela achou que o cara ia chegar em casa e ficar intercedendo. Nossa, Deus abençoa aquela senhora, cura ela e tal. Não, ali no meio de todo mundo, ele falou, pegou na perna daquela mulher e começou a orar. E as pessoas, o que está acontecendo? E começou o pastor que estava ministrando, falou, vai lá. Quando os caras chegaram para tentar tirar o cara de parar de orar ali, né? Todo mundo escutou os estralos da perna da mulher crescendo. Tá. E a partir daquele momento a vida dele mudou. Ele continuou orando, continuou falando em línguas, orava 6 horas às vezes, né? A gente tem que tomar cuidado também, às vezes não é qualquer lugar que a gente vai estar fazendo isso, mas em casa, no carro, dirigindo, tá sozinho, aproveita, usa aquilo que Deus colocou na tua mão. E ele é um dos caras que mais foi mais, hoje já não está, Deus recolheu esse ano, mas é um dos caras que eu mais vi fluir em dons, fé, milagres, pessoas, ele orar por pessoas que têm esclerose múltipla, as pessoas serem curadas, pessoas, nossa, é sobrenatural. Ele tem até um livro dele, O Andar no Espírito e o Andar no Poder. Ele fala sobre esse livro, muito bacana, tem em PDF, dá para baixar no celular, eu já li umas 2, 3 vezes esse livro, é um divisor de água nas nossas vidas. Ele fala muito sobre Jesus foi guiado no Espírito no deserto e ele voltou no poder do... Há uma diferença, a gente ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, e outro nível a gente andar no poder. E através da oração em línguas a gente cresce em fé no poder do Espírito Santo. Então eu queria gastar um pouquinho de tempo sobre isso. Gente, eu tenho provado isso, faz total diferença. Quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca no muito. Às vezes Deus te deu esse dom, você não está usando e está pedindo outros para Deus, e Deus não vai te dar enquanto você não for fiel nesse dom.
pelo exercício da fé. Lucas 17, 5 e 6. Uhum. Amém? Então aqui Jesus está falando que se a gente dizer para esse monte, pega-se e vai para o mar, sem duvidar. Até a gente fazer algo com dúvida é pecado, sabia? Exemplo, vou comer alguma coisa. Nossa, será que será que essa pessoa fez algo para... Gente, a gente já está ali errando. Ora com fé, Deus, consagra a ti, em nome de Jesus, né? Tá consagrado, tal. Eu lembro que eu fiquei meio tipo, espantado com a situação. Eu e minha esposa sempre gostava de pedir marmita num lugar. Era muito boa a marmita. E foi decaindo, a qualidade foi decaindo. E daí o nome do lugar lá era Sabores do Zé. A gente pediu, gostava e tal. Aí um dia esse restaurante foi vendido, eu sou vendedor, e eu fui trabalhar, atender esse novo proprietário, né? E eu cheguei para atender ele lá. Na hora que eu pisei o pé dentro do restaurante, eu senti aquele ambiente pesado, sabe? Falei, nossa, mas tem uma coisa de errado. E o cara triste, tentando até tirar a própria vida, o cara que tinha sumido lá e as coisas não iam para frente. Na hora que eu falei, nossa, mas tem uma coisa de errado, meu querido. Posso orar pelo restaurante aqui? Eu acho que esse restaurante aqui fizeram alguma coisa. A pessoa antiga dona ou consagrou demônios, alguma coisa assim, né? Com sabedoria, eu falei para ele, não falei dessa forma, né? Mas eu posso orar? E o cara começou a falar da vida dele, falou que ele estava passando por maior dificuldade e tal, e que daí depois ele descobriu que as cozinheiras que ficou lá, esse antigo dono, ele fazia oferenda lá dentro. Os Sabores do Zé, é o Zé mesmo, sabe? Eu não sabia, mas hoje eu sei. E a gente vivia pedindo marmita naquele lugar. Né? E a gente pediu, eu falei, nossa Deus, a gente pedia marmita aqui e tal. E o cara consagrou, o cara fez um monte de coisa, o cara sumiu lá. Acho que essa semana a gente passou lá, eu e minha esposa, o cara tá fechado. Vocês acham que vai para frente? Não vai, gente. Enquanto alguém não orar lá, uma pessoa de Deus, se posicionar, se for uma pessoa de Deus, dependendo daquela situação, Deus até fala, não, nem fica aí. Vai para outro lugar, abre outro lugar. Porque eles consagraram. E eu fiquei, meu Deus, a gente pedia comida lá e tal. Mas olha para você ver como é que a nossa mentalidade é. Se eu soubesse, talvez eu nem comeria lá. Mas, gente, se a gente é um homem de Deus, se você, que nem a palavra está falando ali, se você, no exercício da fé, se você ora, se você agradece, não fica... será que vai fazer alguma coisa? Não vai fazer? Não vai fazer? Gente, se a gente orou, agradeceu, amém. Nem sei por que eu estou falando isso, não estava no script. A responsabilidade de crer. Crer é um imperativo. Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Pode repetir novamente, irmã? Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. A tua versão é um pouco diferente, deixa eu ver a minha aqui. Marcos 11, 22. É, isso mesmo. Estava lendo hoje na King James, era um pouco diferente. Tenha fé em Deus. Mas vou ler um pouco antes. De manhã passaram a ouvir a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou? Respondeu-lhe Jesus, tenha fé em Deus. Né? Então aqui, naquela passagem onde Jesus amaldiçoou aquela figueira, eu fiquei várias vezes pensando, mas Jesus, por que você amaldiçoou essa figueira se nem na época era dela dar fruto? Como é que você queria fruto? Né? Mas ali Jesus estava ensinando os discípulos a ter fé. Tenham fé em Deus. E é tão legal, gente, quando a gente começa a aprender, não só com teoria, mas na prática, como o pastor Hernani nos ensinou, orando para as pessoas, ele falando e as pessoas sendo curadas, orando, sendo curadas. Mas aquilo ali não começou do dia para a noite. Aquilo ali foi um tempo
de oração, tempo de orar por algumas pessoas, as pessoas vão serem curadas. Então a palavra só fala que a gente tem que ter fé em Deus, né? E se a gente falar, liberar uma palavra, crer, aquilo vai acontecer, que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Amém? A nossa fé determina o nosso limite. Mateus 8,13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Amém? Jesus mudou? Não, né? É o mesmo. Aquilo que aquele homem recebeu, ele creu, ele recebeu, a gente também pode. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre é o mesmo. Quem mudou fomos nós. O tempo mudou, tudo, mas a palavra de Deus não mudou. Então ele está falando assim, assim como ele creu, né, aconteceu na vida dele. Ele não precisou nem ir lá falar com Jesus, ele só mandou um cara lá e aquele cara, através da fé dele, o servo dele foi curado. A responsabilidade é nossa. Marcos 9, 14 e 24. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Não, é Marcos 9, 14 e 24. Aqui eu li aqui, mano. É Marcos 9, 14 e 24. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou-lhe Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém? Olha que legal esse exemplo, né? O pai queria o milagre na vida do filho e jogou a responsabilidade da fé em quem? Nos discípulos. Né? Então, muitas vezes a gente vai querer receber algo, gente, mas tem que partir de nós. Deus vai operar, vai usar pessoas, tudo, mas a gente muitas vezes age como esse homem. Deus, o pastor vai orar, a pastora vai orar, o irmão vai orar, mas, gente, se você não tiver fé, talvez Deus não opere. Às vezes a gente não está vivendo coisas em Deus, a gente culpa as outras pessoas, mas não é. Muitas vezes está relacionado à nossa fé. Então, a partir do momento que aquele homem ele reconheceu diante de Jesus que ele que não tinha fé, e ele reconheceu que ele precisava ter fé, pediu para Jesus ajudar ele a ter fé, e o filho dele foi liberto. Às vezes a culpa nem era dos discípulos ali, que depois Jesus falou sobre jejum e oração. A responsabilidade não é dos nossos líderes, é nossa. Então eu vejo aqui, trazendo nesse exemplo tudo, quando a gente reconhece que a gente que está sem fé, fala: Deus, eu preciso crescer em fé, me ajuda, tal. Eu creio que Deus ele age. Então, a partir do momento que a gente reconhece, a gente está abrindo nosso coração para Deus ele agir. Os olhos de fé. Neemias 13, 33. Neemias não, Números. Amém? Então aqui a nossa fé não tem que estar baseada em nós.
Eu também tenho essa dificuldade. Às vezes Deus me chama a fazer algumas coisas. Isso é do ser humano, gente. Às vezes Deus fala, Giovanni, tipo, que nesse tempo atrás, abra o culto lá, tava cheio de gente, homens de Deus lá. Ó. Tava o Thomas, tava o pastor Milton. Eu falei, Deus, mas eu sou tão pequenininho, por que eu vou fazer lá? Por que você não chamou outra pessoa? Por que eu tenho que ir lá? Eu comecei a olhar para mim, que nem esses homens. Pareciam eles grandes, nós pequenos diante de... Gente, isso daí era a mentalidade que eles tinham, esses 10 espias. E depois que eu desci do púlpito, olha o que o pastor Wilson falou para mim. Ele nem sabia, né, muito como eu estava me sentindo, só estava com um pouco de vergonha. Ele falou assim para mim, Giovanni, você com vergonha, você fez aquilo lá? Imagina você sem vergonha. E outra coisa, falou isso para mim, não olha para você quando você subir lá em cima, olha para Deus. Gente, é o que o versículo está falando. Aqueles homens estavam olhando para eles. Os homens gigantes, tal, nós somos pequenos e estavam olhando para... Gente, se a gente é uma pessoa de fé, os olhos têm que estar em Deus. Eu sei que Deus, Ele age através das nossas vidas, tudo, mas tudo que Ele for fazer, a gente tem que estar olhando para Ele. Talvez esses homens, nós nem sabemos mais quem é, mas através dos relatórios que eles trouxeram, um homem foi incrédulo ali, hoje a gente podia estar falando bem deles, né? Hoje nós não estamos falando, nós estamos falando que eles foram incrédulos, que eles olharam mais para eles do que para Deus. A fé de Abraão, nosso pai na fé, né? Romanos 4, 17 e 21. É o 17 ao 21. Pode. Aleluia. Pode chutar, irmão. Amém. Então aqui, né, na passagem de Abraão, a gente vê, nossa, parece que Deus ele gosta de dificultar as coisas, né? Não é? Ele não podia ter chegado para um casal que não tem problema com questão de ter filhos? Podia. Podia ter chegado num casal que a mulher não é estéril, mas ele foi, pegou ali o casal, tudo, o Abraão, e a esposa dele era estéril. Gente, imagina Abraão, 25 anos, gente, esperando por isso. Deus falou, você vai ser pai de uma nação, de muitos filhos, você vai ser pai de muitas nações, você vai ser o pai da fé, você vai fazer isso. E o cara lá, nossa, mas eu nem tenho filho, como é que eu vou ser pai de nações? Parece que Deus gosta de brincar, né? Imagina o sofrimento desse cara. Como é que Deus está falando uma coisa a meu respeito, sendo que eu não estou vendo acontecer? Nossa, Deus, o Senhor falou, mas já passou 5 anos, Deus. Deus, já passou 10 anos. Deus, a minha esposa já não está mais fértil. Deus, já está passando 15 anos, 20 anos. A gente lê a história, parece que passou em uma semana, não é? Mas 25 anos, gente, é tempo. É muito tempo. Mas Deus estava usando aquela situação na vida de Abraão para nos ensinar. Olha como a gente é abençoado. A gente poderia ter passado por aquilo. Mas como Deus, quando Ele fala, Ele dá uma palavra, libera algo sobre a tua vida, eu creio. Se Deus falou, vou fazer isso na tua vida, tem muita gente que não acredita, tem muita gente que acha que vai do livre-arbítrio da pessoa, que aquilo que a pessoa vai fazer vai definir. Depende. Quando Deus te dá uma orientação, eu creio que vai definir se você vai seguir aquilo ou não. Mas quando Deus ele fala, Ele determina e fala, você vai fazer isso, vai acontecer, eu vou fazer isso na tua vida, vou fazer isso, isso. Deus honra, não é? A gente vê isso na história de Davi. Davi tinha tudo para não cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele, amém? Porque ele acabou caindo com Betsaida.
E pela lei os dois tinham que ser apedrejados, não é? Deus ainda, por mais que ele errou, ele se arrependeu, entrou arrependimento, Deus cumpriu, tirou o reino dele ali de Israel, que ele reinava sobre Judá e Israel, e Deus cumpriu aquilo que Deus tinha na vida dele. Então tem coisas nas nossas vidas que vai depender de nós e de Deus, mas tem coisas que, quando Deus fala, ele cumpre. É uma aliança que ele fez com Abraão, com Davi, através de Jesus. Então, algumas coisas vai depender de nós, outras não. Para nós finalizar aqui, combatendo o combate da fé. A fé é uma luta. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Então, o que é o combate? A gente vence o mundo através da nossa fé. Os 70% do que a gente aprende, do que a gente escuta, vai tudo contra a nossa fé. Se você falar que você acredita em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, dependendo de algum lugar que você está numa faculdade, você está numa escola, algumas pessoas vão dar risada de você. Não, a gente veio do macaco, a gente veio isso, veio daquilo. O mundo, a gente vê o Brasilzão como é que está. Não adianta. O mundo, a palavra fala, já és do maligno, e a gente vence o mundo através da nossa fé. Então vai ter coisas que a gente vai ter que combater. Independente se a pessoa acredita ou não, eu estou firme aqui naquilo que eu acredito, fundamentado na fé. Então, contra os nossos pensamentos, muitas vezes vai vir situações para tentar nos contrariar aquilo que a gente acredita, contra os nossos sentimentos, contra a nossa visão, a boa confissão. 1 Timóteo 6,13. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão e eu também. Amém? Então, trazendo para nós aqui também, talvez você chegou, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ou anos atrás, e você confessou Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Você fez uma confissão, você creu que através de Jesus, como diz Romanos 10,9, que se a gente confessar Jesus Cristo como nosso Senhor com nossa boca e crer em nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, a gente vai ser salvo. Talvez você confessou. Talvez você chegou aqui essa noite pensando, nossa, eu estou quase desistindo. Parece que a minha vida piorou antes de eu conhecer Jesus, aceitei, parece que as coisas piorou. Nossa, vou largar os betes. Querido, a palavra fala que Deus ele não se agrada do que retrocedem. Depois a gente vai falar sobre a questão de aflição, mas permaneça firme. Você não está sozinho. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, o espírito da fé, 2 Coríntios 4,13. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Amém? Olha que simples, né? Crie, por isso falei. Então, querido, muitas vezes a gente vai liberar palavras, vai declarar, vai liberar palavras crendo e descansando. Tô desempregado, em nome de Jesus, Deus, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta de emprego para mim, sobrenatural, eu vou crescer nessa empresa, vou avançar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus, eu creio, Deus, eu descanso em Ti. Está liberando palavra, profetizando, declarando e descansando nele, entregando as mãos dele e confiando no que ele vai agir. Chamando à existência o que ainda não existe. Romanos 4,17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência
Amém? Então Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Muitas vezes ele vai apontar, vai nos direcionar, vai olhar para você. Nossa, você é um ministro de louvor. Nossa, você vai ser um pregador. Nossa, Deus vai te usar nisso. E você olha para você e fala, meu Deus, mas eu, quem sou eu? Ali Deus está trazendo à existência aquilo que você não está vendo. Ele já está vendo, ele está trazendo à existência. Amém? Às vezes as pessoas vão chegar e falar para você, mas eu não vejo você como isso. Você não vai ser isso. Querido, se Deus falou, se Ele viu, quem somos nós para impedir aquilo que Ele viu? Ele viu, Ele trouxe a existência, Ele vai fazer na sua vida. A fé tem uma visão, vendo o invisível. Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Amém? Aí está falando sobre Moisés. Moisés é um cara de fé. Né? Ele viu o invisível, ele viu aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Ele viu as coisas acontecer. Muitas vezes a gente não vai estar entendendo, não vai estar enxergando, mas eu creio que Deus, ele está agindo. Deus mostrou para Moisés ali o que ele ia fazer. Ele podia ter ficado ali no prazer, naquela vida de luxúria, naquela vida onde ele era tratado como um rei, como um Deus, entre aspas. Ele largou, ele desfez de tudo aquilo e ele entrou na promessa, ele entrou na visão de Deus, ele entrou naquilo que Deus tinha para a vida dele. E hoje Moisés é um dos caras que mais, né, é referência para nós, para os judeus. É um cara que experimentou as coisas de Deus de uma forma sobrenatural. Amém? Agora, para nós finalizar aqui, 2 Coríntios 4,18. Amém? É que nem aquele versículo que a gente leu. Como é que a gente vai tentar focar em algo sem a gente ver? Eu pegar essa água aqui, gente, foca aqui. Todo mundo vai focar, não vai? Como é que vocês vão focar se vocês não estão vendo essa água? Foca na água agora, sem vocês verem ela aqui. Como é que a gente vai olhar? É pela fé. Eu lembro que uma época, quando eu comecei a caminhar com Jesus, e as pessoas falam, você tem que ter comunhão com o Espírito Santo, você tem que convidar o Espírito Santo para tomar café com você, você tem que escutar o Espírito Santo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu falei, nossa, então tá bom, então eu vou começar a fazer isso. Então. Aí um dia eu sentei na mesa, fechei os meus olhos e falei, Espírito Santo, senta aqui do meu lado, senta aqui comigo. Aí eu comecei a pensar, mas eu não estou vendo ele, como é que eu estou chamando ele, como é que... E eu comecei a entrar em... O Flávio está risado, acho que ele já fez isso também, né? Eu comecei a entrar em crise, eu falei, Deus, mas o senhor está aqui, mas não estou vendo você. Aí eu fechei os meus olhos e falei, Deus, fala comigo, tal. Aí veio 1 Coríntios 4. Eu li do começo, nada. Cheguei no final e eu entendi. O que a palavra está falando aqui, ó? Que é que você... 2 Coríntios 4, 18. Não atentando para as coisas que se veem, que são transitórias, mas atentai-vos para as coisas que são eternas. Fixe os seus olhos. Eu comecei a entender. Ali, é 2 Coríntios, né? 4, 18, eu abri, por isso que eu não achei ali. Eu comecei a falar, nossa, mas é verdade. É que está falando sobre o Espírito Santo, não está? A gente vê o Espírito Santo? Não vê. Mas ele está ali, ele está aqui. Isso aqui, que nem ele falou comigo, isso aqui vai passar, a mesa vai passar, é transitório. Mas ele é eterno. Ele é mais real que isso aqui, ó. Porque isso aqui foi criado depois que o invisível existia. Existiu só o invisível, o mundo espiritual, mas Deus criou as coisas depois do espiritual. E daí eu comecei a entender, nossa, é por fé, eu vou fixar os olhos? Não, eu vou crer. Espírito Santo, você está aqui comigo, Espírito Santo. E eu comecei. Às vezes a gente está dirigindo e tal, gente, a gente não sente, mas ele está do nosso lado. É como o ar que a gente respira, a gente enxerga? Não. Mas a gente sabe que nós estamos respirando por quê? O ar, porque a gente está vivendo, a gente está se mantendo, o oxigênio a gente está ali respirando. É a mesma coisa. Amém? Vamos para o intervalo agora, né? Quem que já está preparado para a prova aí? Vocês estão falando isso, mas vocês são super inteligentes.
Notaram tudo aí, né? Ah, vão ser todos aprovados em nome de Jesus, né? Então a gente vai estar entrando aqui, eu vou tentar ser um pouco mais rápido para fazer a prova também, né? A lição 10, lidando com as adversidades. Enfrentaremos dificuldades, amém? Talvez você é um cara que nem eu, que começou a vir para Jesus, tipo, as pessoas só falando, Deus te escolheu, Deus vai fazer isso na tua vida, entrega a tua vida para Jesus, que vai ser maravilhoso, nossa, Deus vai te fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Quem que foi assim? Não colocaram lá embaixo, lá, né? Mas vocês vão passar por aflições, você vai passar por injustiça, ó, pessoas vão te humilhar, o diabo que já era o teu adversário agora, ele vai piorar, ele vai lutar com todas as forças, unhas e dentes contra a tua vida, né? É assim. Eu quando me converti, eu lembro que, nossa gente, como acontecia coisa nas nossas vidas, na minha vida. Parece que eu tinha mexido com um ninho de marimbondo, assim, tacado numa pedra lá. Mas por quê? Porque a gente vai passar. Jesus nunca nos enganou, amém? Ele falou que no mundo vocês terão aflições, mas tende o bom ânimo, porque vencemos, né? Nós venceremos. Tende bom ânimo em mim, porque, né? Ele está falando nele, tem um bom ânimo. Então o que eu vejo trazendo para nós? O que eu tenho que falar? Até o pastor Luciano me ministrou no Alcance Colombo a primeira vez lá. Gente, nós temos que ser claro e direto para as pessoas. Amém, Deus vai fazer isso na vida delas? Vai. Jesus vai transformar? Vai. Vai restaurar o casamento? Vai. Vai fazer eles prosperar? Vai. Mas não vai ser só um mar de rosa. Vai passar por tribulações, vai passar por dificuldades, vai passar por situações que a gente acha que não vão passar, mas nós infelizmente vamos passar. Então, vamos abrir lá João 16:33. Eu já falei esse versículo, mas é bom a gente ler ali. João 16:33. Pode. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Então o que Jesus está nos orientando? Orientando que a gente vai passar por aflições. E às vezes a gente lê esse versículo, mas a gente não presta atenção na palavra aflições. Não é aflição, é aflições. Todos nós vamos passar. É dolorido? É difícil? Mas nós podemos vencer com Ele. Eu lembro que um ano atrás, a gente colocou nossa loja para vender. Eu tinha uma gula, né? Comecei a abrir, Deus tinha me direcionado a abrir e tal. Fiquei 2 anos na loja, consegui um emprego para trabalhar fora de vendedor. Minha esposa ficou na loja, era ela que ficava em casa. Depois que a Luá cresceu, ela foi para a loja e tal. E um ano atrás a gente quis colocar a loja para vender. Pensa num trabalhar de Deus nas nossas vidas. A gente ficou 1 ano, gente. Daí minha esposa engravidou, a gente colocou a loja para vender, passou 1 mês, nada, 2, nada, 3, nada, 4, nada. E a barriga da minha esposa foi crescendo, né? Ela ficava na loja lá, né? Foi crescendo. E eu comecei a entrar em crise. Deus, minha esposa está com 7 meses e está indo trabalhar. Deus, nós precisamos vender essa loja, ela não está sendo bênção nas nossas vidas mais. Eu sei que o Senhor já abriu a porta e te prosperou, o Senhor fez tantas coisas nas nossas vidas, mas Deus, agora a gente quer vender. E parece que entrava no ouvido de Deus e saía no outro, assim, ele não me falava nada. E eu comecei a ficar questionando Deus. Talvez a loja seja um problema que você está passando, era o meu problema que eu estava passando. E eu comecei a passar por aquela situação, fui passando. E um dia eu lembro que eu já não aguentava mais falar para Deus. Mas parece que Deus não está me respondendo, está em silêncio. O silêncio de Deus, parece que o que ele faz com a gente? Ele nos leva a entrar em crise. Quando Deus fala assim, então tá bom, você vai vender? Amém. Ou você não vai vender? Amém. Mas quando Deus não fala nada, não é difícil? E Deus não falava nada, se a gente ia vender, não ia vender. Aí um dia eu sempre ficava no bosque lá, tendo às vezes meu tempo de oração, lendo um livro, lendo a palavra. E aí eu lembro que como se fosse hoje, isso faz uns 4 meses atrás. Eu sentei, eu não queria nem orar, eu fiquei assim, ó, bravo com Deus. Eu falei, nem vou falar com você hoje, eu tô bravo com você. E eu achei que Deus ia chegar e falar assim para mim, filho, eu sei que tá difícil, tua esposa tá. Daí minha esposa já tinha ganhado nenê, né? Eu estava em casa, a gente pegou uma funcionária, colocou na loja, ela tinha que ficar de casa cuidando das coisas da loja, eu tinha que trabalhar no meu emprego, chegar na loja, cuidar das coisas da loja, tinha que chegar em casa, ajudar em casa, a loja não estava mais sendo bênção. E eu achei que Deus ia falar, filho, eu sei que não está fácil para você, né? Você é meu filhinho, meu amor. Ele só falou assim, ó, seja homem. Eu
Falei, mas eu achei que você ia pegar no colo, ia me abraçar, me beijar, ia, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque as aflições, ela vem para nos transformar. Seja você mulher, seja você homem. Deus estava usando aquela situação da loja para me amadurecer. Porque, gente, nem tudo vai estar no nosso controle. Às vezes você vai planejar algo e Deus vai fazer diferente. Às vezes você vai fazer um projeto, Deus vai fazer outro. Às vezes a gente faz planos e quer colocar Deus, encaixar Deus naquele plano. Às vezes ele não vai se encaixar naquele plano porque não é a vontade dele. Né? Então o que eu entendi? A partir daquele momento eu podia ter chegado em casa e ficado, mas que, meu Deus não responde. E minha esposa às vezes brava lá, não tô conseguindo, tipo, eu tô cuidando da Luísa, tem que ficar cuidando do vendedor, e lidar com o vendedor não é fácil, a gente não é fácil ser vendedor, a gente fica em cima mesmo, você vai comprar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, e, né? Por que eu tô falando isso? Porque eram as aflições. E hoje eu tô muito mais maduro. Hoje eu entendo, agradeço Deus, obrigado pelo tempo que a gente ficou com a loja, obrigado, né? Deus preparou certinho, mas as aflições ela vem para nos amadurecer, foi isso que eu aprendi, me amadureceu, Deus usou aquela situação, talvez você está passando por um momento difícil na tua vida, mas Deus está no controle, no comando, né? Às vezes a gente que está no controle, passando pela água e pelo fogo, né? Como diz Isaías ali. Não precisam abrir para ler, mas ele fala que quando a gente passasse pelo fogo, o fogo não nos queimaria, se a gente passasse pelas águas, a gente não ia ser afundado nas águas. A palavra de Deus está falando ali que ele não vai nos impedir de passar por essas situações, mas ele vai nos capacitar. Eu estava no meu limite ali, mas Deus sabia que eu ia aguentar. Não, eu vou deixar mais um pouquinho, mais uma semana. Quando chegou no último ali, estava uma menina trabalhando com nós, a funcionária, ela ia voltar a fazer faculdade, ia voltar a trabalhar na empresa que ela trabalha na faculdade. Na última semana que ela ia ficar com a gente ia ter que correr com outra pessoa para colocar na loja. Eu tive um sonho, eu lembro que eu sonhei que chegava um cara, a gente fazia negócio com ele e tal. Depois que a gente batia o martelo, aparecia mais 2 pessoas tentando comprar. Quando Deus me deu esse sonho, eu falei, Deus, agora pode fazer chuva, pode fazer sol, pode cair granizo, pode trocar o dinheiro real, tudo que vai acontecer. Porque ele falou. Ali eu falei para o pastor Batista, que é o nosso pastor ali, Batista, Deus falou comigo em sonho, vai acontecer. Daqui uma semana, daqui 2, daqui 3, mas vai acontecer. Aí eu já descansei, falei, vai acontecer. Gente, Deus me deu sonho no sábado para domingo. No outro sábado apareceu um cara na loja, olhou, bateu os olhos na loja, tudo, e eu cheguei, lembro que no sábado, sentei no sofá, tudo, estava com a minha filha no colo, minha esposa foi fazer a outra dormir, de repente Jesus chegou, eu não vi ele, mas eu sabia que ele estava lá, chegou, entrou na sala, sentou do meu lado e falou assim para mim, Giovanni, vai dar tudo certo a loja, eu que estou no controle, você vai vender, tal, e falou para mim fazer mais algumas coisas, tal, e chegou segunda-feira, a gente vendeu. Igualzinho ele falou, assim, sabe? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, queridos, às vezes vai acontecer, mas não na nossa hora, não no nosso tempo. A minha vontade era que fosse no primeiro mês, né? Deus deixou para fazer lá no 12º mês. Então, o que eu estou falando para vocês? Às vezes a gente sofre à toa. Eu falei, Deus, mas por que o senhor já não falou antes? Só falasse que a gente ia vender. Mas por quê? Porque ele queria trabalhar em mim. Me amadurecer, me tornar mais maduro, mais homem na situação ali, né? Temos que nos preparar para isto. Lucas 6, 47 e 49. Lucas 6, 47 ao 49. Pode ler? Pode, né? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou
alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Então, para a gente analisar esse texto, qual que é a diferença de um homem para o outro? Oi? Prudente e obediente também, né? Ele era prudente, mas ele obedeceu. Ele ouviu, ele obedeceu. Gente, os dois passaram pela mesma situação. Seja você crente, seja você cristão, seja você não cristão, você vai passar por tribulação, vai passar pela mesma situação. Mas o que vai nos manter de pé, firme, é se a gente é prudente, como a pastora falou ali, e obediente. A gente ouvir a palavra e colocar em prática. Se você, né, tá aqui na igreja, tá servindo, e seus olhos estiverem neles, gente, nós vamos naufragar. Por que eu estou falando isso? Porque eles vão errar com vocês. Eu sou ser humano, quando eu vou caminhar com alguma pessoa, tá vindo pessoas para a célula, discípulo, eu falo, gente, eu prometo para vocês que eu vou errar com vocês, porque a gente é ser humano. Talvez o pastor às vezes vai chegar um dia, você vai conversar com ele, você vai, nossa, o pastor nem me cumprimentou hoje, eu vou ficar de biquinho você da igreja. Ele vai errar. Por isso está falando, os teus olhos têm que estar em Jesus. Por quê? Porque as pessoas erram, nós vamos errar. Mas se você estiver fundamentado em Jesus, obedecendo a palavra, alguma pessoa, até mesmo do teu lado, vai ser injusta com você, vai errar com você, vai falhar com você. Se os teus olhos não estiverem no homem, você vai permanecer. Eu tenho um amigo hoje, estava conversando com ele, ele está lá em Alagoas. Ele saiu do Ceará e foi para Alagoas. Morreu, era o pastor e a pastora morreu. Ele estava me falando, morreu o pastor, e a pastora chamou ele para lá, para assumir. Ele foi para assumir a igreja. Combinaram as coisas e tal, chegou lá. Saiu da cidade dele, foi lá para assumir e ela não honrou com a palavra dela. Chegou lá, fez um acordo, já desfez e tal, e ele está lá, na cidade, não sei se ele está indo na igreja, está a esposa dele, a família dele lá também. Se esse cara não tiver fundamentado em Jesus, o que ele faria? Chuta o balde aqui, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de pessoas, porque as pessoas vão errar, vão falhar, vão, mas nossos olhos têm que estar em... Para a pessoa, talvez se desviaria. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, gente, até mesmo dentro da igreja, seja pastor, seja líder, seja irmão, seja irmã, às vezes as pessoas vão falhar com a gente vai passar. Se Jesus foi traído, imagina a gente. Por que eu estou alertando vocês? Porque a gente vai errar, vocês vão encontrar pessoas dentro da igreja, no teu trabalho, pessoas que é chefe teu, às vezes que vai dizer que é cristão, você vai olhar para ele e vai ferrar com você. Você vai abandonar Jesus por isso? Não, porque a palavra está falando ali, ó, você vai passar por várias situações, mas se você estiver fundamentado, prudente, se o teu alicerce estiver na palavra, fundamentado em Jesus, você pode passar o que tiver que você passar. As pessoas podem ser injustas com o pastor, com a pastora, pode passar por situações, mas se eles estiverem fundamentados na palavra, né, pastor? Pode vir o que vier. Pode vir o que vier, vocês vão permanecer de pé. E outra coisa, as coisas que a gente está vendo acontecer aí, só vai piorar. A gente está recebendo no Alcance Colombo muitas pessoas feridas, frustradas, né? Não estou jogando só a responsabilidade na vida de outras pessoas, mas o que eu estou tentando entender? A gente tem que é nessas horas, nesses dias, nesse momento que a gente tem que se fundamentar na palavra. Esse texto ali não está por acaso, é o que Deus está alimentando a gente. Não é por acaso que eles colocaram ali, é tempo da gente se fundamentar, o nosso alicerce estiver bem estabelecido sobre a rocha, que é a palavra de Deus. E como a gente faz isso? Fazendo o que vocês estão fazendo, vindo para a escola bíblica, se aprofundando, lendo. Cara, estou aqui com a apostila, não vou ler só agora, vou ler em casa, vou ler no trabalho, vou ler no ônibus, vou ler, vou meditar. Porque, gente, dias difíceis vai vir. Paulo foi um dos caras mais perseguidos na Bíblia. Foi o cara que mais sofreu depois de Jesus ali, tudo. Ele foi um dos caras que mais sofreu. E o que ele falou? Gente, vai vir sobre os últimos dias, tempos terríveis, dias difíceis. A gente para, nossa, mas se o dele foi difícil, imagina o nosso. Então, você está falando que vai vir dias difíceis nos últimos dias. Então, se prepara para firmar sua casa sobre a rocha, amém? Como reagir na adversidade? Não ter medo. Marcos 5,36. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Tá, 2 Timóteo 1,7. Então ali a gente não recebeu o espírito de
medo, né? Mas de ousadia, de intrepidez. Talvez você for uma pessoa que sempre teve medo. Estava lendo um livro de um pastor, acho que americano, e Deus chegou e falou para ele assim, ele estava fazendo escola, uma escola de profetas assim, e ele olhou para uma jovem e falou: jovem, profetiza, fale algo da parte de Deus para essas pessoas. E essa jovem começou a tremer. E passou 1 minuto, ela começou a chorar. 5 minutos e não conseguia, não saía. E ela se jogou no chão e o pastor profetiza, fala algo de Deus para essas pessoas. Os alunos começaram a clamar: pastor, profeta, pastor, pare com isso, por favor, a mulher está chorando, a menina está se esperneando. E passou 10 minutos nada, 15 minutos nada, 20 minutos nada, e o cara continuou ali, ó. Fale. Até que enfim ela apontou o dedo e falou assim: Deus ama cada um de vocês. Diz que na próxima aula essa menina não olhava nem na cara dele. Na próxima aula não olhava nem na cara dele. E usou aluno tudo: você errou. Aí passou acho que não sei quantas aulas lá, ela chegou e falou: pastor, eu quero te agradecer por aquele dia. Porque você não sabe nada da minha vida, mas eu fui uma pessoa que sempre fui controlada pelo medo. E a partir daquele dia que você me fez agir daquela forma, você fez eu me posicionar, o medo já não controla mais a minha vida. Amém? Então, às vezes Deus tem a forma, a gente tem que ter sabedoria, discernimento, sabedoria para dar uma direção como essa. Mas ele tinha a convicção que era Deus falando. Todos nós temos medo. Todos nós temos medos, mas o medo não pode nos controlar. Você acha que eu não tenho medo? Às vezes, quando o Márcio me chamou para vir aqui, eu tenho medo, eu vim com medo, mas ele não pode me controlar. A gente recebeu o espírito de ousadia, de intrepidez. O mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida de Paulo, de Jesus, dos apóstolos, está sobre as nossas vidas. É o mesmo, o Deus que capacita. Então, a gente não tem que ter medo, temos que ter ousadia. Manter a paz interior, Isaías 26, 3 e 4. Pode. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Então aqui a gente vê que Deus ele vai manter a gente em paz. Ele vai conservar. A paz que tem que ser juiz no nosso coração, não o medo. Tem aquela pessoa falando: meu Deus, vai acontecer de errado. Quem conhece uma pessoa assim que fala: meu Deus, eu saí da minha casa, vão roubar minha casa. Meu Deus, vão roubar meu carro. Nossa, tá vindo isso, aquilo, tá vindo aquilo. A pessoa ela vive achando que vai acontecer uma desgraça na vida dela, não é? Por quê? Porque ela está sendo comandada e governada pelo medo, pela preocupação. Às vezes está assistindo muito daqueles... Eu lembro que às vezes eu ia almoçar em casa, minha esposa colocava naquele canal 7 na hora do almoço. É só desgraça, gente, pelo amor de Deus. O pastor da real, mas é verdade mesmo, né? Tal fulano matou ciclano, tal pessoa matou ciclano. Aí você fica 5 minutos e fala: meu Deus do céu, eu vou sair desse lugar. E eu tenho uma pessoa na minha família que ela vive escutando isso aí. Daí ela sai lá da praia lá e vem: eu estou pensando em colocar uma pessoa lá, morar na nossa casa, fazer mais uma casa. Eu falei: por quê? Porque alguém vai roubar a nossa casa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu falei: meu Deus. Ela é consumida pelo medo. Não é errado assistir jornal. Não é. Se a gente tem que se manter informado. Mas se você é uma pessoa que não consegue ter paz, não assista. Aquilo ali só vai prejudicar. Você vai dormir e vai ficar: meu Deus, vão roubar minha casa, vão roubar minha casa. Tem que cuidar com aquilo que a gente se alimenta, né? Não permitir que a ansiedade, né, nos governe, como Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa algumas, né? Mateus 6, 25 ao 28. Portanto, eu digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que há de comer ou de beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?
vocês que mais se preocupe para acrescentar uma hora que seja da sua vida? Porque vocês se preocupam com o outro. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Amém? Então, uma das piores mal dos séculos é se naquela época as pessoas tinham uma vida tranquila, tinham que trabalhar, né? Não tinha essa correria, já tinha ansiedade, imagina agora. Vou dar um exemplo aqui, um testemunho. Filipenses fala que a gente não pode andar ansioso por coisa alguma, né? Mas tudo através da oração, com súplica e com ações de graça, a gente tem que apresentar a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu lembro que eu li esse versículo e falei, mas meu Deus, como é assim? Não andeis ansioso por coisa alguma, mas tudo através da oração e súplica, apresentam a Deus e deem graças. Eu lembro que quando a gente estava na loja, eu tinha loja lá, ficava na loja, às vezes a mulher da BRF mandava 15 caixas de mortandela vencendo há uma semana. E tinha que vender, porque não tem troca, né? Eu olhava para aquelas caixas e falei, meu Deus do céu, o boleto vai vencer, essas coisas vão vencer, não. E é aquelas mortandelas, não sei se vocês sabem, aquelas de 400 gramas. Nem todo mundo gosta daquelas mortandelas, o pessoal gosta da bolonhinha, perdigão, fatiada, né? E ela mandava só aquelas coisas ruins para nós. Aquelas mortandelinhas tubular, assim, sabe? Ninguém quer, ela mandava 15, 20 casas aqui lá. E daí com 2 semanas para vencer, com 1 semana, e eu olhava para aquilo lá, eu começava a andar, ficava ansioso, né? E não entrava cliente, eu falei, meu Deus, essas mortandelas não estão saindo. Deus trabalhou a minha vida atrás daquela loja, gente do céu, vocês não imaginam. Aí eu olhava aquelas coisas, aí eu comecei a ler esse versículo, não, vou aplicar esse versículo, né? Eu falava, Deus, tá vendo essas 15 caixas de mortandela que tá aí, Deus? Elas vão vencer e eu tenho que pagar o boleto. Se vencer, eu vou ter prejuízo, Deus. A tua palavra fala que eu tenho que apresentar ao Senhor tudo que me deixa ansioso. Eu tô super ansioso com essas mortandelas, Deus. Eu preciso vender elas, então eu vou colocar diante de Ti, Deus, em nome de Jesus, Deus. Eu quero colocar diante de Ti, Deus. Eu aplico diante do Senhor, Deus, como a Tua palavra fala, e eu já Te dou graça, porque eu vou vender todas elas, Senhor. Envia clientes do Capão da Embuia, envia clientes de Pinhais, do Maracanã, do Almirante Tamandaré, Deus, mas eu preciso vender, Senhor. De repente, sério, gente, acontecia isso. Eu descansava, como a palavra fala que a paz dele vai guardar o nosso coração, entrava uma paz no meu coração, eu ficava lá. Entrava um cara, mortandela, 3 por 5, vou levar. Aí colocava na sacola. Aí entravam outras pessoas, nossa, 3 por 5, 4 por 5, vou levar. Aí às vezes eu perguntava, gente, você é da onde? Eu sou lá de Campinas Grande do Sul. Falei, mas o que você está fazendo aqui? Aí eu vim na casa da minha sogra, mas eu passei aqui, daí daqui a pouco, de onde você é? Eu sou do Capão da Embuia. Sério, gente, vocês estão dizendo, mas eu vivi isso. Deus é maravilhoso. Aí daqui a pouco, de 15 caixas ia para 10, de 10 ia para 8, de 8 ia... Gente, eu vendia tudo. Nem sempre acontecia, mas a maioria das vezes eu vendia. A mortandela, podia estar o que for. Eu colocar diante de Deus, mas eu aprendi. A gente coloca... Deus, eu estou ansioso com essa situação, tá diante do Senhor. Eu te agradeço porque eu creio que o Senhor vai agir, que o Senhor vai fazer. E eu esqueço. Fica ali. De repente aparecia gente. Teve gente assim que eu orava, Deus, eu preciso de mais clientes na loja, Deus, eu preciso de clientes. Deus envia dos 4 cantos de Colombo, falava, de repente chegava a gente, meu querido, eu nunca vi você aqui, você é da onde? Eu sou lá daquele bairro. E daí eu já estava mais ousado daí, né? Você sabia que você é a resposta da minha oração? Você sabia que eu orei para Jesus enviar pessoas como você aqui hoje? E eu começava a falar de Jesus para as pessoas. Né? Deus trabalhou muito, só que daí chegou no final, eu já não estava mais na loja, tudo aí estava minha esposa, e Deus começou a trabalhar na vida dela também, né? Porque para a pessoa ser empresário, ser vendedor, gente, você tem que ter muita fé. Meu amado Deus, vocês não imaginam como que a gente... Uma coisa é eu pegar uma água que está vencendo 1 ano, está vencendo 2 anos, está vencendo 6 meses, outra coisa é chegar um produto com 1 semana. E é paulado de coisa que ela mandava. A mulher mandava, a gente ficava quase louco. Falei, meu Deus, não que tá mandando tanta coisa assim. E é um negócio que saía, mas a gente tinha que aplicar a fé, né? Deus estava trabalhando a minha fé ali. Não permitir a ansiedade e tal, ficar firme. Vou pular esse. Não olhar as circunstâncias. Ali a gente já leu ali, né? Que é o Números 13:3, que ele falou que eles pareciam gigantes aos olhos dele e eles como gafanhoto perante eles. Então a gente não tem que olhar as circunstâncias, temos que olhar o nosso Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, né? Através do poder e ação dele em nós.
o funcionamento da fé. Primeiro age dentro de nós, depois fora. A fé ela começa dentro de nós. Vai agindo, Deus vai injetando, gerando fé. Na nossa fé, eu vou dar um exemplo aqui. Ela começa dentro de nós. Mas se a gente não permanecer, a gente perde o milagre. A irmã compartilhou ali, amém? Glória a Deus, ela teve fé, ela recebeu. Mas se ela tivesse chegado, começar a entrar... Mas será que Deus curou mesmo? Será que Deus fez isso? Gente, volta, sabia? Eu creio que Deus cura, às vezes é para sempre tudo, mas se a gente entrar em dúvida, a gente perde. Porque o pastor Hernani já foi até processado uma vez, foi processado por uma mulher que foi curada, ela era cega e ela foi curada, ela viu, e de repente ela começou a entrar em dúvida, e o que aconteceu? Voltou a ficar cega. E você sabe o que fizeram? Ela pegou um advogado e começou a processar o pastor, que ele estava enganando as pessoas, que as pessoas ele estava enganando, falando que estava curando, mas não estava. Só que daí, para você ver, Deus é fiel, gente. Ele é maravilhoso. Se você está sendo injustiçado e Deus está vendo, Deus vai fazer justiça. Aí chamaram o pastor lá, tudo. Aí chamaram os testemunhas. E pessoas viram. Até mesmo, acho que pessoas da família dela, que ela estava enxergando. Eles faziam tipo gesto. Está vendo quantos que não foi mentira? Ela estava querendo culpar o pastor. Gente, a gente recebe um milagre. Amém? Mas é o dever nosso manter. É que de dentro para fora, que nem esse tempo atrás eu orei para uma mulher, ela estava com dor no pé e tal. Amém, meu pé está 80%, 100%, 90%. Voltei lá, o que aconteceu? Voltou a doer meu pé de novo, fez exame, fez um monte de coisa, não aparece. Ali o dela é espiritual, né? Mas se a gente não permanecer com o nosso milagre, a gente pode perder ele, sabia? Se Deus curou você, se Deus fez uma coisa, não, eu fui curado, eu creio, amém, esquece. Recebeu o milagre? Esquece, não entra nesse lugar de dúvida. Fique firme. Apagando a força do fogo, né? A gente já tinha lido já um pouco antes ali, caminhando sobre as águas. Olha que sobrenatural, gente. Aqui a gente já conhece, nem precisa a gente ler essa passagem, onde Jesus estava orando no monte. Olha que tremendo isso, tremendo. Jesus caminhou sobre as... O que Pedro fez? Caminhou sobre as... É a mesma coisa que eu acabei de falar aqui agora. Ele começou a caminhar, talvez ele andou 50% e ele começou a olhar para o quê? Para o vento e para as tempestades. Vou dar mais um exemplo da loja aqui para vocês, para a gente dar risada. Eu lembro que eu estava jejuando, gente, orando, jejuando. Eu sempre trabalhei de funcionário, sempre ganhei meu salário, todo final do mês, dia 30 estava ali, dia 5 estava ali. Aí eu lembro que um dia Deus falou, Giovana, eu quero que você abra uma loja lá perto da tua casa, Gula, tal, me direcionou. Eu fui lá, pesquisei na OLX, estava o valor que eu tinha para me comprar, a loja estava montada, o cara estava vendendo com mercadoria e tudo. Igualzinho Deus tinha me falado, deu certinho o valor que eu tinha e tal. E eu abri a loja, comecei a abrir. Eu sempre questionei Pedro, falei, nossa Pedro, mas você é um cara sem fé mesmo, né? Eu sempre falei, nossa, mas Jesus mandou... E eu me senti que nem Pedro quando Deus me chamou para abrir a loja, porque eu estava jejuando, eu estava orando, eu estava achando que estava preparado, não estava nada. Aí Deus me direcionou a abrir a loja. Gente, no terceiro dia que eu estava com a loja arrumando, lá estava meu pai, estava meu amigo, nós estávamos já arrumando as coisas para abrir a loja, e eu achava que eu estava seguro. Falei, Deus, o dia me direcionou, amém, eu estou firme e tal. No terceiro dia, gente, que nós estávamos lá arrumando tudo, deu uma chuva. Quem que lembra de 2017 que deu uma chuva, alagou Curitiba, alagou um monte de lugar em março? Tipo, teve pessoas que na Alcance Curitiba, lá que foi levar as coisas na igreja em Pinhais, que entrou água dentro da Kombi, assim, das coisas, desse tanto assim. E daí, de repente, nós estávamos lá dentro, lá. Aí começou a chover, e não parava de chover, gente. De repente, o meu pai abriu a porta, nós estávamos lá dentro com a porta fechada, e falou, Giovanni, tá chovendo lá fora, a água tá subindo. Só falou isso, né? E começou, chuva. Gente, começou a entrar água dentro da loja. E foi entrando, esse tanto, foi subindo. Nem tinha aberto a loja, comecei a perder mercadoria, estragou a ventoinha do freezer. E eu comecei a entrar em desespero. Falei, mas meu Deus, o senhor me pediu para me abrir, me direcionou, achei o lugar tudo certinho. Por que o senhor manda uma chuva dessa daí?
Perdi, gente, o carro do meu amigo. Gente, pensa, meu amigo lá, um discípulo meu pai, começou a entrar água dentro do carro deles, a água estava dessa altura na rua. Eu comecei a entrar em crise. Oh Deus, mas o Senhor me direcionou para abrir, o Senhor me fez isso, fez aquilo. Como é que o Senhor está me mandando uma chuva dessa ali? Aí eu comecei a pirar o cabeção ali, Deus, não sei o que, não sei o que. As pessoas já falaram, isso daí nem abriu a loja, já vai fechar já. Sério, as pessoas olham, porque pensa, os 10 mil que eu tinha para investir, eu falei, foi tudo para água abaixo, né? Daí eu não desisti, gente. Eu fui lá, abri a loja, começamos a vender R$100 por dia, 200. Isso marcou minha vida. Olha para você ver como é que Deus trabalhou na nossa vida. O dia do chá de fralda da minha filha, da Eloá. Sabe quantos que eu vendi no dia? Foi um sábado, eu trabalhei até as 2 horas da tarde. Eu vendi R$7,50. E ainda R$2,50 para um cara que ficou devendo no dia anterior e foi lá pagar. Então eu vendi R$5. Pensa como é que eu fui pro chá da minha esposa, da minha filha, do chá de fraldas na casa da mãe dela lá. Eu cheguei, mas olha, murcho. Tomara que ela nem pergunte quanto que vendeu. Tomara que ela não... Porque a princípio ela não entendia, ela achou que Deus, que eu tinha aberto a loja por abrir, mas foi tudo debaixo de oração, buscando, Deus me direcionando. O pastor André era meu líder na época, a gente orou, Deus confirmou e tal. Gente, eu comecei a entrar em... Falei, Deus, eu vou continuar, não vou desanimar não. E perseverei. De 7,50, vendeu 50, depois foi para 100, depois foi para 200, 300, 500, 700, 800, 1.000 por dia, 1.200, 1.500. E Deus foi a gente mudou de ponto, mudamos para a loja da frente, foi nos fazendo prosperar. Mas foi fácil? Não foi. Pensei em desistir? Pensei. Mas eu não estava olhando para circunstâncias. A circunstância dizia, fecha, vai dar tudo errado. As pessoas olhavam para mim e falaram, ixi, nunca ninguém para aqui. 3 meses as pessoas fecham a loja. Fiquei 7, 8 meses lá, pulei para uma loja melhor, uma loja maior, melhor, e Deus foi. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é que nessa passagem a gente leu aqui, se a gente ficar olhando para a circunstância, olhando que a gente vai passar pelo fogo, Jesus, que nem Pedro ali, entrando no que Pedro estava falando, talvez ele começou bem, mas ele terminou mal. Não importa a forma que você está começando, meu querido. Talvez você começou errado, começou fazendo as coisas erradas. O importante é você terminar bem. Talvez Deus está te dando a oportunidade hoje de você começar a fazer as coisas certas, da maneira certa, e isso é importante. Não basta a gente começar bem e terminar mal. E eu, que nem eu estava falando de Pedro ali, eu sempre questionei, joguei, falei, Pedro, mas gente, a gente na situação é totalmente diferente. Imagina você andando sobre as águas. Quem que não ia ficar com medo? Quem que não ia olhar para o vento, para o mar? Claro que nós ia olhar para as ondas. Mas Pedro entendeu, nós entendemos que quando nós estamos com os olhos em Jesus, pode vir o que for, se Ele deu uma direção, a gente tem que se firmar naquilo. Pés como as da corça, isso eu vou pular. É fruto de uma convicção da fidelidade da palavra de Deus, né? Deus cumpre o que prometeu e Deus fez tudo aquilo que Ele falou para mim que Ele ia fazer na loja ali, através da minha vida, através da loja, Ele fez, né? Graças a Deus a gente comprou nossa casa, a gente está com o nosso carro, temos vivido Deus tem feito Eu não gosto muito de ficar falando sobre bens materiais, por quê? Porque os bens materiais eles não vão nos sustentar. Talvez vai nos sustentar por 1 ano, 2, 3, mas não vai nos sustentar até o fim. Né? Tem muitas igrejas que falam, vem para Jesus que Ele vai te dar carro, que Ele vai te dar casa. Gente, Ele pode até dar, mas isso não vai ser suficiente para nos permanecer firme. Amém? O que vai nos fazer permanecer firme? É fé em Deus, é um coração apaixonado por Jesus. Se você for apaixonado por Jesus, querido, pode vir o que vier. Se você tiver um relacionamento com Ele, pode ser que você não ganhe teu carro, pode ser que você não ganhe tua casa, pode ser que você não realize o teu sonho, mas se você tiver um coração apaixonado por Jesus, querido, não basta mais casa, carro, que Ele vai passar, situações vai passar, mas por isso que eu falo, eu não gosto de ficar falando muito sobre isso, mas é essencial isso. Deus ele sempre quer nos fazer prosperar, não que Ele não queira fazer isso, mas nosso coração não tem que estar nas coisas dessa terra. Amém? É fruto de uma convicção da fidelidade da palavra de Deus. Deus cumpre o que prometeu, amém? Sempre vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir.
Eu não acredito muito nessa questão de Deus não cumprir. Esses dias estava 2 pessoas e eu sozinho, gente, estava me batendo. E falando, não, isso é predestinação, Deus é sim, tal. Eu falei, você pensa dessa forma. E eles tentavam mudar. Nós estávamos numa guerra ali, tipo, de pensamento. Cada um tem. Eu falei, eu respeito o teu, e você respeita o meu. Mas eu creio, quando Deus fala, que nem ele está falando ali, que ele vela pela palavra de Deus, dele, ele cumpre, amém? Eu não acredito que se Deus fala assim, pastor, Deus vai te dar um carro, esse ano você está sonhando em vamos supor ali, eu não sei, uma brincadeira, tá? Você está sonhando num Jeep Renegade branco, você está planejando, você e tua esposa, e esse ano Deus vai te dar. Quem crê que isso vai acontecer? Se Deus falou, vai fazer, não vai? Independente se ele está trabalhando, se ele não está, eu creio que Deus vai fazer isso. Porque Deus falou, amém? Não estou falando que se ele tem fé, estou falando que Deus está falando isso, eu só estou dando um exemplo. Mas, por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem pessoas que falam, não, vai depender do livre-arbítrio dele, né? Vai depender do livre-arbítrio dele, se ele quiser comprar, se ele quiser, se ele quisesse... Querido, eu sei, quando Deus orienta para você fazer algo, Deus vai... Depende da gente. Mas se Deus falou, eu acredito. Então eu falei, então você está chamando Deus de mentiroso? Se Deus falou que vai fazer algo na tua vida, ele vai fazer, ponto. Falou, está falado. Por quê? Porque Deus já está lá. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Apocalipse, ele já falou que vai acontecer Apocalipse, já não falou? Para você falar algo, você tem que estar lá. Se eu estou numa curva aqui, estou numa rua que eu nunca conheci, tem uma curva para a esquerda, como é que eu vou saber se eu nunca estive lá? Mas se eu já passei por lá, eu já vou saber, não vai? Não vou? É a mesma coisa. Com Deus não é diferente. Ele já está na curva, porque ele já esteve lá, ele já está lá. Ele já está, como que diz a palavra, onipresente, onisciente, onipotente, ele já está lá. Por isso que às vezes ele dá uma palavra, uma profecia, porque ele sabe o que vai acontecer. Tem coisas que às vezes Deus vai falar e a gente vai... Deus vai fazer isso na tua vida, tal, mas Deus quer que você faça assim, assim, assim. Vai depender de nós, mas eu estou dando um exemplo tipo, de quando Deus fala que vai fazer algo, se Ele falou, Ele vai fazer. Ele vela pela palavra dele, como diz lá em Jeremias 1:12. Nossa, voou o tempo, já é quase 10 horas. Vai. O pastor que está falando, ele que é o líder, que se for fazer a prova, é com ele mesmo. E nem eu falar com o Batista lá, ele é o macho alfa. Esse aqui é o macho alfa aqui na igreja. Ai, Jesus. Jeremias 1:12. Alguém lê aí, pelo amor de Deus, que já está acabando meu tempo aqui. Aleluia. Você viu? Ele vela. Falou, tá falado, irmão. Vai. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, né? Essa noite. Pedro, aconteceu, não adianta. Ele ficou teimando com Jesus. Não, ainda que todo mundo faça isso, não vou fazer, não adianta. Tá falado, vai acontecer, né? Sua palavra não falhará. Quem não crê, faz Deus mentir. Então, já antecipei aqui. A fé e a perseverança. Fé e perseverança operam juntas. Hebreus 6:12 ao 15. Amém? Então aqui a gente vê que a fé e a esperança, ou a esperança ou a perseverança, elas operam juntos. Vai ter coisa que Deus vai fazer na hora, vai ter coisa que Deus vai fazer daqui um dia, vai ter coisa que Deus vai fazer daqui 1 ano, 10 anos, mas a gente tem que perseverar, como aquela mulher ali, né, que não desistiu. Ela chegou diante de Jesus, precisava de um milagre, Jesus não deu ouvido a ela, os discípulos chegaram para ela, acho que é a mulher canané, e falou, manda essa mulher embora. E a mulher continuou perseverando, até que em certo momento Jesus parou
né? Falou com ela e Jesus falou, não é certo que eu tiro os pães da boca dos filhos e dê aos cachorrinhos. A resposta dela foi sobrenatural, gente, né? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos ali. Aí Jesus vai ali e opera um milagre na vida dela. Se aquela mulher tivesse desistido na primeira, não, ela não tinha recebido. Muitas vezes, vou falar algo para vocês aqui, muitas vezes Deus já quer fazer algo na vida da gente, na minha, na sua vida. Ele quer. O coração dele é o coração mais generoso que existe, a pessoa mais generosa que existe no mundo é Deus. Ele deu o filho dele por nós, por amor a nós, umas pessoas que não mereciam. Mas por que ele, muitas vezes ele segura? Porque ele quer treinar a gente, ele quer nos capacitar, ele quer nos ensinar a desenvolver fé. Gente, se fosse fácil, a primeira oração que você fizesse, Deus respondia, seria legal? Seria. Mas a gente ia ser ociosos. A gente ia se tornar, ociosos, pessoas que... Deus quer que a gente persevere, por quê? Porque Ele quer trabalhar na nossa fé, Ele quer trabalhar na nossa perseverança, Ele quer perseverar, tornar a gente cada dia mais insistente, mais perseverante. Por isso Jesus disse, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Talvez você pediu algo para Deus, Ele fez. Agora Ele está te ensinando outro nível, buscar. E você entrou nesse lugar de buscar, agora Ele quer que você bate até a porta. Muita gente chega no pad, desistimos, já recebemos, não vou parar aqui não, cara, é outro nível, Deus quer te ensinar a buscar, busca até encontrar, vou buscar, tá aqui não tá, 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 aí você chegou naquele lugar, você encontrou, agora Deus está te levando a outro nível, agora bate até abrir, tô aqui, não, tô aqui, não, tô aqui, não, tô aqui. Por quê? Porque quando a gente persiste, persevera e a gente recebe algo, a gente não é mais grato? Eu estou precisando de um emprego. Acordei 10 horas, vou lá para fazer entrevista. Nem lavou o olho, nem escovou o dente. Estou aqui. Né? Brincadeiras à parte, mas acordou 7 horas. Cara, bati na primeira porta, não. Bati na segunda, não. Bati na terceira, não. Passou 10 dias, nada. Um mês, nada. Quando a gente encontra, o que a gente faz? Cara, eu vou agarrar com todas as minhas forças. Não vou largar. Você vai se tornar mais grato e mais perseverante. Você vai dar valor. Por isso que às vezes Deus ele não dá na hora. Porque Ele quer nos ensinar a ser gratos e a perseverar. Amém? Nem tudo a gente vai conseguir de uma noite para o dia, mas às vezes Deus está trabalhando na nossa vida. Uma fé que não desiste. O fator tempo. Né? A gente vê que tem o tempo também de acontecer. Muitas vezes a gente quer antecipar o tempo, né? Mas tudo tem o tempo certo para acontecer. Na hora certa, no momento certo, Deus prepara a gente também. Diferença entre fé e esperança. Né? A fé, como eu falei para vocês, a fé é. O é agora, é já, neste momento. E a esperança é algo que a gente espera para depois. Talvez alguns já perderam a fé, mas a esperança a gente nunca pode perder. Deus, a pessoa está ali nas últimas. Os médicos já disseram, ixi, não vai dar. Né? Que nem o meu cunhado. Os médicos chegaram a achar que ele que ele ia partir. Pode chamar. Mas Deus tinha um plano na vida do meu cunhado. E hoje, graças a Deus, ele está vivo, está bem, está trabalhando. Mas não podemos perder a esperança. A fé, talvez, às vezes vai dar aquela balada. Você vai olhar. Eu também já chegou situações na minha vida que eu olhei para minha filha, uma semana correndo com ela para o médico. Falei, Deus, o que está acontecendo? E a fé dá aquela oscilada. Mas a esperança, Deus, eu creio que o Senhor vai curar, eu creio que o Senhor vai agir, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai... Né? Amém, queridos? Agora fazer a prova, né? Acho que para vocês não ir embora muito tarde, senão o pastor vai pegar eu. Mas antes eu queria, se vocês fazerem a prova, eu queria agradecer vocês pelo tempo de vocês. Né? Eu quero pedir perdão para o pastor, se eu falei alguma coisa, alguma heresia, me perdoa. Minha intenção era sempre falar a verdade, explicar. Para mim também foi um desafio trazer essa palavra, esse módulo, eu aprendi muito. E, gente, que vocês precisaram, estou à disposição também. Quero agradecer o pastor e a pastora por confiar em mim. Né? Quero agradecer vocês pelo tempo que vocês se disponibilizaram. E que tudo aquilo que a gente falou aqui, né, que venha se tornar uma realidade na minha vida e na vida de vocês também. Amém? Deus abençoe vocês.